Salve, rapaziada, beleza? É isso aí, tamo junto mais uma vez. Valeu pela participação de todos. Acontece que o pessoal tá me cobrando bastante para falar sobre isso, né, que aconteceu recentemente. O caso Neymar, a nova polêmica envolvendo o Neymar, ele sempre tá metido numa polêmica diferente com relação a algo que aconteceu fora dos gramados. Nesse caso foi uma traição que ele cometeu, que ele exercitou, né, com relação à sua atual e mais recente noiva, que inclusive está grávida do seu segundo filho, ainda está gestante, né? Não sei se é menina ou se é menina, e ele oficializou o pedido de noivado com essa garota, que acho que, qual que é o nome dela? Acho que é Bruna também o nome dela, né? Parece, algo nesse tipo, eu sei que o nome dela começa com B também. E aí acontece que parece que ele cometeu essa traição justo na data do Dia dos Namorados ou próximo da data do Dia dos Namorados. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar sobre isso, os principais assuntos, raciocínios, né, que eu quero comentar aqui para vocês no vídeo de hoje. Lembrando que eu só escolhi fazer esse tema não só porque é polêmico, né, eu posso trazer a audiência de vocês e vocês estão interessados em me ouvir falar sobre isso, mas é porque eu também quero falar sobre isso. Tem muita coisa importante que tá pra gente falar aqui sobre esse caso. Eu acho muito interessante quando acontecem essas coisas que são só polêmicas do mundo dos famosos, né, das estrelas, aí, nacionais e internacionais, e através da Red Pill a gente consegue gerar alguma coisa realmente interessante e profunda para vocês através de conteúdo que pode gerar uma reflexão. E meu propósito é, principalmente quando eu escolhi pegar esses temas polêmicos, que são tipo o BBB e assim por diante, né, que só servem para gerar visualização e são tolos, para trazer alguma reflexão que vale a pena vocês pararem para refletir sobre ela. Então esse vai ser o último tópico, mas eu já quero dar um spoiler sobre o que eu vou falar, que é o principal problema dessa história toda. Sobre a capitalização do erro, rapaziada. Sacou? Quando você comete um erro, você fica em dívida com alguém e, generalizando, as pessoas vão cobrar essa dívida em algum momento e, de certa forma, vão usar o erro que você cometeu para capitalizar em cima dele, como se literalmente ele fosse uma ação. Como se literalmente fosse algo que tivesse um valor tangível. Que nesse caso tem um valor, mas que é invisível, que pode ser convertido em alguma coisa a seu bel prazer ou em algum tipo de benefício próprio que você pode usufruir. Certo? Em que sentido eu quero dizer, rapaziada? Você já deve ter passado por isso em alguma situação, não só em relacionamentos, em qualquer nível, em qualquer configuração de relacionamento, seja com amigos, seja com parentes, seja com empresas, seja com mulheres, em que você cometeu algum erro e essa pessoa tentou tirar vantagem disso depois. Por você pedir uma coisa que se chama perdão, segunda chance ou demonstrar arrependimento. Certo? Eu me lembro de uma vez, eu não consigo trazer o exemplo contundente do que houve, eu também não quero me expor tanto, de uma circunstância na empresa em que eu cometi algum erro, que eu não lembro qual foi, que a pessoa ela usa isso para demonstrar virtude, para se sentir melhor, né, para o seu próprio ego e ser egoísta ao mesmo tempo, também, no nível mais baixo. Em que sentido? Né? Olha só, como eu perdoei esse erro que você cometeu, né, e eu entendo que as pessoas são assim, eu mostro compaixão, eu mostro compreensão por você ter cometido esse erro, porque eu sou uma ótima pessoa. Inclusive, eu sempre vou usar esse exemplo para trazer para vocês de algo que é explicado, que é trazido para nós através do livro As 48 Leis do Poder. Naquele caso dos gregos e troianos, quando os troianos eles oferecem como presente para os gregos o cavalo de Troia. E eles estavam em guerra durante 10 anos, rapaziada, aparentemente. Aquele presente, aquele cavalo dourado foi o suficiente para que os gregos abaixassem a guarda completamente e permitissem que os troianos vencessem o exército dos gregos, vencessem a guerra. Para vocês perceberem como o pedido de desculpa ele é poderoso, ele tem um valor. Não só as pessoas podem capitalizar em cima dele, como também você pode usar para encontrar alguma vulnerabilidade na pessoa, gerar empatia. Teve até um produtor de conteúdo que fez isso recentemente, que eu não vou trazer detalhes, em que ele usa o pedido de desculpas, né? Na hora veio os 48 leis do poder na minha cabeça, que ele usa o pedido de desculpas para abaixar a guarda do sujeito, que ele está querendo se desculpar por alguma coisa, e a pessoa, o ser humano, rapaziada, nós temos um ego tão grande que você não aceitar um pedido de desculpa de um adversário, sacou? É muito difícil de resistir, cara. Porque isso dá uma sensação de poder, de superioridade, de eu venci, de eu estou certo muito grande. Então provavelmente você vai abaixar sua guarda. O pedido de desculpas, certo? Já é uma validação grande. De um adversário é uma validação para o nosso ego maior ainda. Foi essa estratégia que os troianos usaram contra os gregos.
Isso é só para mostrar para vocês o poder que existe dentro do pedido de desculpas e do erro, que é o meu propósito de mostrar para vocês nesse vídeo, certo? As pessoas capitalizam em cima do erro, como eu disse. Ah, olha, eu perdoei o seu erro que você fez, Miguel, aqui na empresa. Fica tranquilo, tá tudo bem, não tem problema. Algum tempo depois, cara, sabe? A gente tá precisando que você... Cara, isso acontecia o tempo todo, isso acontece o tempo todo nas dinâmicas sociais, profissionais e sexuais entre as pessoas. Cara, precisava que você fizesse 1 hora extra, precisasse que você chegasse 2 horas mais cedo para cobrir uma pessoa. Você não pode fazer esse favor? Você vai ver que esse pedido ele surge de uma maneira oportunista, justamente após você ter cometido algum tipo de erro, porque é a configuração perfeita para você ser cobrado por alguma coisa e a pessoa lucrar de qualquer maneira em cima do seu erro, capitalizando em cima dele. O que esses caras não entendem, esses caras poderosos, certo? Que eles chegam num ponto que dinheiro passa a ser irrelevante, mulher passa a ser irrelevante. A preocupação maior que eles precisam ter é justamente com o jogo e dinâmica de poder, de valor social, de validação social, acima de tudo, onde faltou completamente essa visão, essa sensibilidade na postura do Neymar, que ele agiu completamente de maneira tola e estúpida. E o que torna o erro dele aumenta mais ainda o débito do erro, pelo erro que ele cometeu, e consequentemente gera um crédito maior ainda para a pessoa que, se quiser, e provavelmente vai capitalizar em cima desse erro em algum momento, que pode investir agora nele. Como se fosse uma ação. Posso deixar esse erro ali, posso pegar esse erro e colocar ele como investimento, ele vai ficar ali rendendo juros e correção monetária, quietinho, para chegar numa hora e eu cobrar esse erro com juros e correção monetária, rapaziada. Exemplo, o pobre louco, que ele falou que ele traiu a garota, olha o que aconteceu depois. Vocês entendem onde eu quero chegar com isso? Certo? E quando o seu erro é cada vez mais grave, o débito que você gera é cada vez maior, consequentemente. Sacou? Então por isso que eu falei, por isso que valeu a pena, por isso que é importante destacar, vale a pena destacar, certo? Esses pontos específicos da traição dele. Perto do dia dos namorados e com a mulher grávida. O débito que ele tem é maior ainda. Se um dia essa mulher no futuro se separar dele, trair ele, ficar com o melhor amigo, ficar com outro jogador de futebol, ficar com outro cara, pegar uma pensão exorbitante, pegar uma parte do patrimônio, entendeu? Complicar a questão de guarda, precisar ter credibilidade com alguma coisa que ela vai dizer, se for a palavra dele contra a dela, quem você acha que vai ter mais razão? Olha o poder que ele deu na mão dela, por causa de uma bendita de outra mulher, que eu não quero falar o termo que você sabe qual que eu tô pensando. Cara, o que pra você, cara, faz diferença? Olha o preço, olha o débito que você gerou só por uma mulher diferente. Foi uma das coisas mais estúpidas que eu já vi na face, pelo menos esse ano, na face da Terra. Um nível de burrice, cara. Como o homem consegue fazer isso, cara? Como o homem consegue ser tão idiota? Como o homem consegue ser tão lento? Tão devagar? Você gerou um débito em cima de tudo isso só pra ficar com uma mulher diferente, cara. Cara, isso é patético, cara. Isso é patético, entendeu? Isso é desprezível. Então eu acabei antecipando pra vocês o último tópico que eu separei aqui pro final do vídeo. A capitalização que pode acontecer em cima agora do erro que o Neymar cometeu. Certo? Como eu disse, né? Amor, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquilo lá então, né? Tava querendo fazer aquilo. Cara, a pessoa pode às vezes até abusar desse poder, porque é um poder que você dá na mão dela. Se ela quiser, ela pode abusar. Pra ser tóxica com você, você vai fazer o quê? Você vai falar o quê? Ela vai se sentir mal por isso? Provavelmente não. Então, até por uma questão sentimental e emocional, às vezes não vai ter nem remorso em fazer aquilo. Como no caso do pobre louco, você me traiu, eu vou pegar seu melhor amigo. Você acha que a pessoa vai ter remorso em se vingar? Nós somos pessoas egoístas e primitivas em grande medida. São poucas pessoas que vão sentir algum tipo de remorso em praticar uma vingança, por exemplo. Sacou? Ou em resgatar, né, o valor que você deu pra ela por conta de um erro que você cometeu. Essa pessoa vai fazer aquilo sem vai falar, mano, eu tô certo, eu perdoei. Ainda mais que ela usa aquilo para validar a si mesma. Cara, eu já tô com crédito moral porque eu perdoei. Então eu tenho crédito moral suficiente para fazer alguma coisa imoral com você agora. Pelo crédito moral que eu tenho por ter te perdoado. E não me sentir culpado por isso. E às vezes até a opinião pública vai ficar do meu lado. Que é um outro fator que colabora para isso. A exposição da traição. Ele assumir isso publicamente, vir dele.
Se no futuro acontecer alguma coisa com essa mulher, fazer alguma sacanagem pra ele, sacou? Ou, sei lá, ela tentar tirar vantagem dele de alguma maneira, financeiramente, qualquer que seja, juridicamente falando, através das leis da família, tanto faz. Provavelmente a opinião pública ainda vai estar do lado dela, se acontecer isso no futuro. E a culpa é de quem? Dele. É dele. Então agora os tópicos que eu separei aqui que vale a pena ser comentados sobre essa história de homens destacados ficarem com outras mulheres. Primeiro, houve um caso que aconteceu, tá? Aleatório, de pessoas anônimas, em que a esposa do cara estava traindo ele enquanto ele estava cuidando da filha recém-nascida. Manipulando ele na cara de pau. Você viu os comentários das mulheres nesse vídeo? Eu tentei fazer esse vídeo e trazer aqui pro canal, mas essa é uma coisa muito tóxica falar só sobre aquilo. Eu falei, cara, isso aí não tem propósito nenhum, a não ser gerar ressentimento. Eu posso usar como exemplo agora para esse vídeo para trazer alguma coisa de, como eu disse, reflexiva para vocês, né? Cara, que tinha de comentário de mulher falando assim, os homens fazem isso o tempo todo, os homens fizeram isso a vida inteira. O que tem de homem que fica traindo mulher grávida, que em partes é verdade, já vi isso acontecer com amigas e com outras mulheres, tá? Isso não é mentira. Como acontece sim de homens ficarem com outras mulheres enquanto a esposa tá grávida, certo? Elas usam isso para o quê? Para fortalecer a narrativa feminista e fortalecer a misandria que elas já têm. E agora o Neymar deu isso para elas de graça, mais ainda de mão beijada. Que as mulheres, o feminismo, o movimento e assim por diante podem usar para capitalizar em cima disso. Para fortalecer a narrativa delas. E em cima, né, daquilo que elas chamam de reparação histórica. Se alguma mulher vier a fazer, que é aquele exemplo. Mais uma vez o que eu acabei de falar, elas vão fazer isso. Ou se alguma mulher fizer... olha o Neymar lá o que ele fez. Os homens sempre fizeram isso. E aí o comentário era nesse sentido. Antes do caso do Neymar. Porque assim, é claro que existem casos que isso acontece, você vai encontrar provavelmente. Mas desse nível, com essa exposição, fazia tempo que eu não ouvia falar. Né? Pelo menos nacional. E elas já estavam capitalizando em cima disso. Cara, é reparação histórica, reparação histórica. Vocês sempre traíram as mulheres grávidas, ela tá fazendo a mesma coisa que vocês fizeram a vida inteira. Agora com o Neymar fazendo isso, irmão, elas vão ter mais motivo ainda para usar isso como instrumento de vingança, para fortalecer uma narrativa e dizer que foi só chumbo trocado. Segundo, essa história de homens destacados ficarem com outras mulheres. Vamos por partes, que a gente já falou sobre isso. O termo que a gente usa, né, técnico, digamos assim, para essa história, se chama exercitar opções. Ok? Que se trata do quê? Se trata daquela velha história que eu comentei no Redcast, que principalmente vai ser expressada pelo Andrew Tate, Kevin Samuels, pelo menos foram os principais que eu ouvi falar sobre isso, né? Andrew Tate, Kevin Samuels e Myron do Fresh and Fit, sobre essa história de que o homem mostra amor, afeto, sentimento, valor, investimento para a mulher através da provisão, proteção e segurança e status. Não através da exclusividade. A mulher é o contrário. A mulher mostra para o homem afeto, sentimento, valor, respeito através da exclusividade e não da provisão. Então, portanto, um homem que tem mais opções, um homem de alto valor, ele pode ficar com outras mulheres e não ser monogâmico, e o inverso não é verdadeiro, porque ele tem um ônus da provisão, da proteção, para esses caras são super destacados. Ele vai oferecer o padrão de vida para a mulher altíssimo, certo? O ônus dela é ser, por isso, é ser monogâmica, e o bônus dele é ser poligâmico, nesse caso. Agora, a minha opinião sobre isso. Existe um sentido, dá para entender. Não é só porque é possível de entender, quer dizer que funciona. Ao mesmo tempo, eles dizem que são aplicáveis algumas regras, que teoricamente funcionam, na prática, na maioria das vezes não. O cara não pode se apaixonar pela mulher, não pode haver escândalo, como houve no caso do Neymar, não pode trazer a mulher para casa, não pode engravidar, ela não pode se meter no relacionamento. Você acha que na prática isso vai realmente acontecer? Tudo isso. Bonitinho assim. O cara não vai se apaixonar, não vai engravidar e assim por diante. E outra coisa, que não é só porque é lógico, as mulheres vão entender. Se você acha que você ficar com outras mulheres só porque o sexo da mulher, a gente já foi isso um milhão de vezes, sim. O homem, o Andrew Tate tem essa frase, né? O homem consegue transar com outras mulheres e continuar amando a mulher dele. A mulher não consegue fazer a mesma coisa e tal, e assim por diante. Não é só porque há um sentido, talvez, nisso, quer dizer que as mulheres não vão ser afetadas de maneira emocional, prejudicialmente por você ficar com outras mulheres. Talvez elas vão sofrer tanto quanto você se acontecer a mesma coisa. Então não é por conta dessa teorização, desse pensamento lógico, que eu gosto muito de pensamentos lógicos e utilitaristas, quer dizer que é uma coisa aplicável na realidade, como nesse exemplo do homem exercitar opções. Inclusive a gente já viu isso, por quê? Por outro lado, é uma realidade que, querendo ou não, vai acontecer na maioria das vezes, que as mulheres precisam entender. Não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas, cara, provavelmente, você mulher que ficar com um cara, tem uma frase que eu já disse pra vocês que é antiga, que vale a pena ser resgatada. A fidelidade do homem vai de acordo com o número de opções que ele tem. O homem, ele é tão fiel quanto ao número de opções que ele tem. Isso é verdade em grande medida. Nunca é 100%, mas em grande medida é verdadeiro. Muitas vezes a monogamia para o homem é uma necessidade, não é uma opção.
Então o cara que tem opções, aquela vai história da loja de chocolate, eu já trouxe exemplo para vocês, os caras gostam. A mulher, ela pode entrar e sair da loja de chocolate a hora que ela quiser. E ela fica na loja de chocolate, ela entra e sai, experimenta vários diferentes. Chega um momento da vida dela, normalmente lá na fase dos 30, né, que ela fala, quero ficar com esse melhor aqui agora e vou sair da loja. O homem, por outro lado, generalizando, ele tá fora da loja. Ele tá só olhando e passando à vontade. E vendo mulher entrando e saindo. Ou só alguns caras destacados que estão lá dentro. Quando ele entra nessa loja, você acha que ele vai pegar um só? Ele vai querer comer todos os chocolates que ele vê nessa loja. Ele ficou anos olhando para a loja do lado de fora, vendo todo mundo fazendo, se divertindo lá dentro, ele passando vontade, querendo experimentar também. Na realidade, não estou dizendo se é certo ou se é errado, estou dizendo como as coisas são. Muitas vezes, é isso que vai acontecer provavelmente. O homem, ele é fiel de acordo com o número de opções que ele tem. Isso é uma realidade, nesses exemplos. Então as mulheres têm essa ilusão achando que o Tom Brady, olha o Tom Brady que ele fez com a Gisele Bündchen, você teve o Jay-Z com a Beyoncé. Cara, esses caras vão... Não... O Kendrick Lamar, ele traiu a esposa dele, ele fez um álbum se redimindo, pedindo perdão. Já falei pra vocês desse álbum dele que ele lançou. Então, nesse caso, sim, não existe alfa fiel, generalizando na maioria das vezes. Eles vão ficar com várias mulheres de acordo com aquelas que eles tiverem acesso. A menos que ele tenha um nível de consciência muito alto, um QI muito alto e ao mesmo tempo um nível de espiritualidade, que está tudo relacionado aqui, muito alto. Aí sim ele vai conseguir ser fiel, ele vai conseguir resistir. Ele não vai cometer esse ato egoísta e biológico e primitivo do homem. Então quando a gente fala, as mulheres elas falam, vocês querem justificar a traição pela biologia do homem. Ninguém quer justificar a traição, uma coisa que já tentaram me atacar por isso. Cara, o que eu falei, a traição é traição, cara. Não existe justificar, você quebrou sua palavra. Qualquer nível, pode ser sexual, pode ser amizade. Se deu sua palavra, você quebrou, acabou, isso tá errado, não existe isso. O que eu quero dizer é que na prática, provavelmente você vai ser. Eu posso falar pra esse cara, você pode falar que é imoral, mano, na hora, ele vai acabar fazendo. Vai falar mais alto, vai ser mais forte do que ele, provavelmente. A realidade é essa. É o que eu quero dizer, não é certo, mas é o que vai acontecer. Eu não gostaria que fosse assim. Porque se esses caras deram a palavra deles, que é uma coisa que a gente não sabe, tá? Porque pra mim, nesse caso, aparentemente o que parece é que eu acho que ela sabia. Não sei. Pra mim é muito estranho. Mas pra mim parece que é algo ali entre eles que não foi tão chocante, uma surpresa tão grande assim pra ela, na minha opinião. Na minha opinião. É uma coisa comum que acontece nessa galera de alto nível muitas vezes, cara. Jogador da NBA, jogador de futebol. Esses caras não são fiéis de 99% das vezes. E muitas vezes as mulheres, muitas vezes até com o consentimento das mulheres, cara. Se é certo ou se é errado, eu não sei. Um argumento também que a galera da Red Pill, por esses principais expoentes, vai utilizar, é de que por conta do homem destacado ser mais raro do que mulher bonita, ela tem que se sujeitar a esse poder que ele tem, porque ela é mais substituível do que ele. Isso é falso. Uma mulher linda, ela talvez tenha a mesma capacidade de substituir você por outro cara destacado, assim como você tem que substituir ela por uma mulher bonita, irmão. Vocês estão jogando meio que vocês estão com a mesma força aí. Esse cabo de guerra é bem equivalente. Então essa conversa de que o homem é rico, famoso, hiper destacado, ele tem muito mais opções e ele é muito mais raro, mulher bonita você encontra em qualquer lugar. Cara, mulher bonita também consegue substituir você por outro cara destacado assim, ó. É uma pena realmente homens que fazem isso, já vi isso acontecer, trair a sua esposa e ficar, principalmente quando elas estão grávidas, né? E ficar com outras mulheres. Porque normalmente o que acontece nessa situação é que a mulher talvez não esteja querendo ter relação com o cara, às vezes ela não está tão confortável em ter relações, o cara não está tão confortável em ter relações, ele vai procurar isso por fora. Na maioria das vezes, é claro, sem comunicar e sem avisar a mulher disso. O que é um ato cruel, sujo e baixo. A traição já é um ato cruel. De qualquer parte, de qualquer pessoa, né? Você trair alguém é uma das coisas mais... Tanto é que no próprio, salvo engano, no livro A Divina Comédia, de Dante, né? Do Dante, eu acho que, não sei se é o primeiro ou é o nono círculo, mas é o pior. É que eu não sei se o pior é o primeiro ou se é o nono. Mas o pior dos círculos do inferno é a traição. É lá que está Judas, Satanás e assim por diante. É um dos piores pecados que existe. Pelo menos, salvo engano, de acordo com o livro do Dante, né? Qual que é o nome do livro mesmo? A Divina Comédia. Então esse é um exemplo que sim. Nesse caso, né, você trair uma mulher grávida ou em outras situações parecidas de vulnerabilidade, só é uma agravante. Mas a traição em si, ela é um dos atos mais cruéis que existem. E você não tem que passar pano para esse tipo de atitude. Nesse caso aí que o Neymar fez, né? Que o Neymar, puta que pariu, ele já tem a imagem dele zoada. Ele vai me dar uma dessa? Nossa senhora. Difícil defender você, hein, bicho? Complicado. Essa é a minha opinião sobre esse caso. Eu acho que eu pude trazer um vídeo para vocês um tanto quanto interessante sobre um caso que é só mais uma polêmica aí de famosos aí da internet. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. E por último, rapaziada, se você quiser fortalecer meu trampo aqui, pensem em comprar o meu e-book A Bíblia dos Arquétipos, que o QR Code vai estar aqui na tela. E o livro é totalmente ilustrado por um desenhista profissional. Tá com 5 estrelas lá na Hotmart de avaliação, 25 conto.